Já pensou se os 200 mil anos de desenvolvimento, inovação e trabalho duro da humanidade nunca tivessem existido? Nós nunca teríamos avançado ao longo do milênio, nem teríamos inventado a eletricidade, os carros e a medicina moderna. E se, após o nascimento, o corpo humano continuasse a crescer normalmente, mas o nível máximo de cognição que alcançássemos fosse igual ao de uma criança de 3 anos? Antes de mais nada, com um cérebro assim, nossa aparência seria totalmente diferente. A cabeça seria 80% menor, pois não haveria necessidade de espaço extra. Quando nascemos, nosso cérebro tem apenas 1/4 do tamanho em relação ao de um adulto. Um bebê tem 50 trilhões de conexões neurais, enquanto uma pessoa totalmente desenvolvida possui 500 trilhões. Essas são as vias sinápticas, responsáveis pela forma com que agimos e pensamos. Sim, é seu cérebro que determina quem você é, ou seja, essa máquina que é o nosso corpo é controlada por um monte de eletricidade. Agora, um cérebro menor exigiria um crânio mais compacto, caso contrário ele ficaria solto lá dentro. Sua testa seria menor com um crânio mais achatado, provavelmente igual ao do homem de Java. Ele fazia parte de nosso precursor, o Homo erectus. Nosso rosto com essa testa menor teria olhos que pareceriam maiores. Mesmo no nascimento, os dos bebês seriam do mesmo tamanho que os dos adultos e não cresceriam ao longo da vida. Os cientistas dizem que esses olhos grandes é que nos fazem achar fofinhos os bebês, juntamente com filhotes de foca, cachorrinhos, gatinhos e até os társios. Sim, os humanos seriam uma gracinha. Desde o nascimento até completar 3 anos de idade, a quantidade de conexões sinápticas aumenta para 1.000 trilhões, mais do que o de um adulto. Mas é aí que começa a eliminação. Os neurônios e vias cerebrais que o bebê não usa são apagados para aumentar a eficiência cerebral. Isso é chamado de podamento e ajuda a substituir as conexões neurais mais simples por outras mais complexas. O cérebro, basicamente, faz uma limpeza interna, limpa o cache, por assim dizer. É entre os 3 e 5 anos de idade que a personalidade começa a se desenvolver. As crianças começam a adquirir autocontrole e autoconfiança e a se preocupar com os outros. Com o desenvolvimento cerebral interrompido no nível de 3 anos, teríamos personalidades muito diferentes do que agora. Além de um cérebro cheio de neurônios inúteis, nunca teríamos sentimentos estáveis. Sim, faríamos pirraça e teríamos oscilações de humor. Com essa densidade de sinapses, o cérebro de uma criança pequena consome 225% mais energia. Isso significa que provavelmente precisaríamos comer mais, principalmente alimentos açucarados. Eles abastecem o cérebro com a glicose necessária para fazer atividades diferentes. Nossa alimentação seria composta por um monte de frutas cheias de açúcar, pois nos sentiríamos naturalmente atraídos por elas. É por isso que provavelmente viveríamos em árvores, ou pelo menos perto delas. Não seríamos necessariamente nômades, pessoas que geralmente seguiam a migração dos animais para caçá-los, ou buscavam pastos frescos para alimentar seu gado. Mas as frutas e legumes crescem no mesmo lugar todos os anos. A humanidade viveria em lugares de clima quente ou temperado, e evitaria os mais frios, onde as frutas não nascem o ano todo. Haveria um monte de árvores para todos e para tudo. Ninguém as cortaria para construir casas ou móveis. Para nos protegermos do calor e do frio, precisaríamos de uma proteção extra, em razão da falta de roupas. Assim, não haveria trabalho, dinheiro, lojas, nada. Porém, é fácil imaginar pessoas crescidas rabiscando as paredes de um escritório e chorando com o chefe por causa de seus brinquedinhos. O sol escaldante seria mais um problema sem roupas adequadas ou protetores solares. Mas o corpo humano se adapta, então nossa pele certamente seria mais grossa, principalmente na sola dos pés, já que não teríamos calçados. Também seríamos mais bronzeados. O excesso de exposição ao sol aumentaria os níveis de melanina, que é o pigmento que dá cor à pele. Já as populações que vivessem no norte seriam mais peludas para se protegerem das baixas temperaturas. A altura provavelmente não mudaria muito. Os espécimes de homem de Java tinham um cérebro muito menor, mas sua altura média era entre 1,5 metro e 1,80 m, a mesma média que temos agora. Com a mente de uma criança pequena, nosso vocabulário seria muito mais limitado, com apenas 200 a 1.000 palavras, contra 20.000 a 35.000 dos adultos. As frases seriam muito mais curtas, com apenas 3 ou 4 palavras. Como as crianças de 3 anos de idade conseguem reconhecer letras, poderíamos criar nosso próprio sistema primitivo de sinais.
Ou, na pior das hipóteses, faremos pinturas em cavernas, assim como o Homem de Java. A cadeia alimentar seria totalmente diferente também. Jamais tivemos garras, patas poderosas ou presas venenosas. Como se nossa própria espécie não tivesse sido feita para viver neste planeta, mas foi o nosso cérebro que nos levou ao topo da cadeia. Somos onívoros, temos caninos para rasgar a carne e molares para mastigar as plantas. Porém, será que comeríamos carne? Para os humanos, caçar seria praticamente impossível sem ferramentas. Tá, dá para pegar um peixe com as mãos, mas e uma presa maior? E lembra que nossos cérebros, sobrecarregados, sentiriam vontade de comer coisas açucaradas? Então, certamente não iríamos querer carne. As crianças pequenas também sentem vontade de frutas por causa do cheiro adocicado e das cores brilhantes. No caso da carne, não receberíamos nenhum sinal. Assim, não entenderíamos que os animais com os quais compartilhamos este planeta também são uma fonte de alimento. Basicamente, as pessoas seriam totalmente vegetarianas e, com o tempo, deixariam de ter dentes caninos. Sem caçar, naturalmente daríamos um jeito de fugir dos superpredadores. Poderia ser por meio de camuflagem, pense nos insetos. Ou com super força, para subir em árvores e se pendurar em galhos, como os macacos. Sem o trabalho sedentário de escritório e com muito tempo para nos pendurarmos e corrermos, nossos músculos seriam muito mais fortes. Sem ter os humanos de cérebro grande no topo da cadeia alimentar, a natureza escolheria outra espécie dominante, e há vários candidatos. Os ratos poderiam dominar o planeta. Eles se multiplicam com facilidade. 2 deles conseguem gerar mais de 1.200 filhotes em apenas um ano. E não ligam muito para as condições nas quais vivem. Claro, são animais que têm predadores naturais. Mas, se conseguissem evoluir, poderiam ficar cada vez maiores. À medida que se espalhassem e crescessem, precisariam de mais espaço para viver e também de mais recursos. A essa altura, poderiam tomar o território humano. Ou pior, poderiam se alimentar de gente. Nesse caso, nossa frágil espécie não teria chance. Se o universo tivesse que escolher, o próximo ser inteligente optaria pelos corvos. Eles têm capacidade mental de uma criança de 5 a 7 anos, conseguem estabelecer relacionamentos e aprendem rápido. Porém, são caçados por aves maiores que podem impedir que a população deles cresça. Você pode ter pensado que nossos amiguinhos super inteligentes dominariam o mundo, os cachorros. Eles têm inteligência equivalente à de uma criança de 2 anos. Mas, sem uma raça humana avançada, esses animais espertos provavelmente nem existiriam. Os cães que conhecemos hoje vêm dos lobos domesticados. E há poucas chances de que alguém com cognição de uma criança seja capaz de domar um animal selvagem. Agora, se tivesse que apostar em qualquer espécie para ocupar o topo da cadeia, você deveria escolher os felinos. Eles já dominam seus territórios. Os leões são fortes o suficiente para derrotar o maior mamífero terrestre, o elefante. Bem, são necessários vários leões para fazer isso, mas mesmo assim, eles são espertos, conseguem saltar e são invencíveis. Imagine o que poderia acontecer se não existissem cérebros humanos para colocar esses felinos ferozes em jaulas. Não corremos tão rápido quanto gazelas, então precisaríamos encontrar um lugar para nos esconder. Pode morar aí, gatinho!